pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo irei ensinar como preencher o permesso de soggiorno. Tentarei ser o mais breve possível na explicação. Eu vou explicar para vocês passo a passo, desde o início até o final do preenchimento. E deixando claro, você tem que fazer isso com atenção. E fazendo com atenção, no dia que você for entregar a documentação lá na posta italiana, o documento tem que estar tudo certinho. Caso esteja com algum problema, muito provavelmente vai atrasar a análise do seu pedido. Começando a explicar para você o que é o permesso de soggiorno. Se você é uma pessoa que veio aqui para a Itália, é casada com um italiano, um ítalo-brasileiro ou qualquer outra pessoa que tenha ligação com a Itália, você tem que fazer o seu permesso. E o seu permesso, ele vai ser o primeiro deles, vai ser feito de uma forma, o segundo feito de outra forma, e para outros tipos de pedido são feitos de outra forma, como por exemplo pedido de trabalho, ou pedido de estudo, ou etc. Antes, eu até tinha o envelope e os documentos tudo em mãos, porque eu tive que ajudar a minha esposa a fazer. Minha esposa, ela finalizou o pedido dela, ela tinha 1 ano de permesso, que seria válido o permesso dela, eu ajudei ela a preencher o permesso. Infelizmente, eu não consegui encontrar muitos vídeos que abordassem de uma forma clara, de uma forma fácil de você compreender. Então eu achei melhor fazer o meu próprio vídeo, porém eu não sei se eu conseguirei fazer um vídeo tão bom, mas eu farei a minha parte. Caso você goste, já peço para que deixe um joinha, comente se você já gostou da explicação, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e vamos que vamos. Assim que você chegar na Itália e você precisa do permesso de soggiorno, você precisa fazer o seu primeiro permesso, você precisa ir até a posta italiana, que seria basicamente o Correios, e chegando lá, você vai pedir o kit giallo, que seria o quê? Um envelope amarelo com branco. Nesse kit giallo virão alguns documentos que lhe auxiliarão a fazer o preenchimento completo dos documentos. Vai ter desde instruções até os códigos ali que você tem que utilizar para preencher os dados no documento. Então, começando por esse documento, que eu vou deixar aqui ou aqui, que se chama Informativa Generale. Nesse documento, é um documento de 3 páginas, irá citar alguns tipos de pedidos, sendo eles affidamento, aggiornamento, carta di soggiorno, aggiornamento permesso di soggiorno, a terza occupazione, a terza acquisto cittadinanza, asilo rinnovo e etc, etc, etc. São várias opções ali. No total são 33 opções. Depois disso, você vai ter a segunda página, onde explica basicamente como que você deve inserir as informações do seu endereço. Você não pode botar elas em letra minúscula, tem que ser em letra de forma, então letras garrafais, vamos dizer assim, e você tem que botar tudo nos quadradinhos, uma letra por quadradinho. Mesmo sendo óbvio, o óbvio precisa ser dito. Um outro documento que você também receberá nesse kit de diálogo é um passo a passo, onde você vai olhar o permesso e nele, na parte do preenchimento, vai ter entre parênteses algumas letras. E quando você ver essas letras, você vai pegar essa letrinha e você vai olhar num outro documento, que eu vou deixar aqui ou aqui, onde você verá o que você tem que fazer. Qual é a informação que você precisa inserir naquele local. 2 exemplos para você. Chegará um momento ali do pedido do permesso que você tem que informar se você é solteiro ou casado. Porém, a tradução seria stato libero ou coniugato. E para stato libero, que seria solteiro, você tem que pôr a letra A. Agora, caso você seja casado, você tem que pôr a letra B. E o segundo exemplo seria o quê? Vai chegar um momento onde vai estar ali entre parênteses a letrinha, onde você vai ter que descobrir qual é a letra que você tem que utilizar para informar se você é masculino ou feminino. Então, você vai olhar essa letrinha, vai pegar esse documento, vai procurar essa letrinha nesse documento e chegando ali você vai entender qual é a letra que você deve usar, que é normalmente o quê? M para masculino e F para feminino. E para finalizar a questão dos documentos auxiliares do kit diálogo, chegará também o documento onde informa certinho quais os códigos que você deverá utilizar, sendo eles para a província, sendo eles para a cidade e etc. Juntamente com outros códigos que você precisa utilizar para informar outros tipos de documentos caso você não tenha o passaporte para utilizá-lo como informações ao preencher. Então você utilizará esse documento onde cita ali 9 tipos de documentos, onde você escolherá um desses números entre o 1 ao 9 e você inserirá o número de identificação desse documento. E também aonde você emitiu esse documento. Caso você esteja com o passaporte, você vai incluir o número 6, que é da questura. Agora eu vou explicar para vocês, na prática, como preencher o permesso de soggiorno. Infelizmente eu não consegui pegar um modelo que não estivesse já preenchido. Eu poderia ter tirado fotos antes de preencher e também enviar para a posta italiana, mas acabei achando que teria no digital e infelizmente não tem. Então eu tive que utilizar um que eu encontrei na internet, porém ele não é oficial, ele é um documento já preenchido. Então eu vou ter que auxiliar vocês de uma forma que vocês consigam entender o que eu estou falando e não o que vocês estão vendo. Então vamos começar o preenchimento. Como você está vendo agora, eu estou olhando aqui para o documento e enquanto isso você olha para o seu documento para você entender o que eu estou falando. Nessa primeira parte, abaixo ali onde está escrito Ministério dele Interno, você tem que informar para qual questura você vai enviar. Eu, no caso, enviei para Bergamo, porém você pode enviar para Roma ou qualquer outro lugar. Então você tem que inserir ali qual é o local que você vai enviar, aonde fica a questura. Abaixo você vai ter que informar qual é o
código da província. No meu caso foi o quê? Textura de Bérgamo, porém a província é Bérgamo, então eu utilizei BG. Na dúvida de qual é o código, como eu falei para vocês, vocês vão utilizar o documento que eu citei para vocês. Já na parte de baixo, como vocês devem já ter percebido, está escrito ali marca da bolo e está ali 16 euros. Isso ali é o quê? Você terá que comprar uma marca da bolo para oficializar ou validar esse documento. Mas deixando claro, você não vai comprar e vai colar. Você vai comprar e vai botar dentro do envelope. Quem vai incluir a marca da bolo no documento vai ser os próprios servidores públicos. E agora chegamos na parte onde você incluirá as suas informações. Primeira delas, o seu sobrenome ou sobrenomes. Você pode ter 1, 2, 3, enfim. Você deve inserir todos eles ali nessa parte do sobrenome. Depois, você tem que inserir abaixo o seu nome. Se você tem um nome ou dois nomes, você tem que inserir ali por completo. Abaixo, você terá novamente o código da onde você mora, da província da onde você mora. Abaixo, vai ter informações do seu comune. O comune seria o quê? A cidade onde você está morando. No meu caso, eu inseri o nome da minha cidade e você deve inserir o nome da sua cidade. Chegamos então na parte onde você tem que informar qual é o seu pedido, qual é o seu requerimento. Você informa que você está fazendo o seu primeiro pedido de permesso. Você deve assinalar essa parte do rilascio. E do lado vai ter ali os tipos. Então você vai ter que informar. Você quer fazer o seu primeiro pedido de... Pode ser ali permesso de soggiorno, que é o mais normal, o carta de soggiorno, que também é normal, mas apenas para pessoas que estão há mais de 5 anos, que eu me recordo, na Itália, ou pessoas casadas já com italianos. E depois você tem que informar qual é o tipo de permesso que você quer. E esse tipo de permesso, como eu falei para vocês, nos documentos citados anteriormente, você vai descobrir ali quais os códigos que você tem que utilizar. Então, caso você seja casada com um italiano, você tem que utilizar o 13, que seria referente a pedidos envolvendo família. Agora, caso não seja pedidos envolvendo família e que seja qualquer outro tipo de pedido, você tem que utilizar o código que está sendo citado ali na lista. Nessa parte de baixo, depois que você assinalou o seu primeiro pedido, o que você está pedindo e também o código do seu pedido, vai chegar ali na parte onde você teria que informar qual o número do seu permesso. Porém, você não tem o seu permesso, então você ignora essa parte, você não inclui nada nessa parte ali, nem na parte de baixo, onde está escrito código de tipologia, carta. Isso ali, ignora. Também a data de vencimento, ignora, porque você não tem documento nesse momento. Daí chegamos na segunda parte. Nessa segunda parte, você tem que deixar por último. Por quê? O por último que eu me refiro é o quê? Você vai ter que esperar finalizar todo o preenchimento, e quando você finalizar todo o preenchimento desse módulo 1, você terá que fazer essas informações finais, que seria o quê? Indicar qual módulo você está utilizando, ou quais módulos. Você pode estar utilizando um ou dois módulos, então você tem que informar um ou dois. No nosso caso, onde eu estou informando para você como você faz o seu primeiro pedido de permesso, é o módulo 1. O módulo 2 é para motivos de trabalho, e eu nem sequer vou utilizar nada de informações a respeito dele. Eu até posso botar uma foto aqui ou aqui de como que ele é, mas é basicamente o mesmo formato, porém informações diversas, onde você não vai utilizar, porque não tem nada a ver com a sua situação. Você também informará quantas folhas você está enviando para análise, então você tem que contabilizar todas elas, incluindo o módulo, que são 8 páginas, 8 folhas, e também os demais documentos que você irá incluir. Os documentos, no caso, me refiro aos pessoais, e não aqueles documentos que eles enviam para você, informando os códigos e tudo mais. Esses você pode deixar à parte. Até mesmo o módulo 2, você pode separar e deixar apenas no envelope o módulo 1. O módulo 2 e os manuais de instrução, vamos dizer assim, você pode deixar tudo guardado ou jogar fora, você que decide, porque você não precisa enviar esse tipo de coisa para eles. Também vai ter ali a parte onde você tem que informar quantos filhos você tem. Então, se você não tiver filhos, bota 00. Se você tiver um filho, 01. Se você tiver 10 filhos, 10. Enfim, já na parte de baixo tem a data, onde você informa para eles o dia que você está assinando. Então você informa a data e você inclui a sua assinatura. Mas como eu falei para vocês, pessoal, deixando bem claro, você só vai fazer essa parte que eu expliquei no final, quando você tiver finalizado toda a questão do preenchimento, já tiver separado toda a documentação, que eu vou citar para vocês quais são, daí sim você vai lá e finaliza nessa primeira página, na parte de baixo. Agora chegamos na segunda página. E como você vai preencher essa segunda página? Primeiro de tudo, você vai informar o seu código fiscal. Depois, abaixo, o status civile, você informa A ou B. A seria para solteiros e B para casados. Ao lado vai ter ali para você incluir M ou F, que seria o seu sexo. Ao lado vai ter ali informações da data do seu nascimento. Então você vai incluir dia, mês e ano do seu nascimento. Abaixo você terá que informar o código do país onde você nasceu. Então se você nasceu no Brasil, você vai botar BRA. Se você nasceu em qualquer outro país, você terá que pegar
aquele documento que eu citei para vocês anteriormente, verificar ali qual o código do país do qual você nasceu. Você verá ali 3 letrinhas, dessas 3 letrinhas você incluirá no documento. Ao lado terá também o código da sua cidadania. Então, se você for brasileiro, você também incluirá BRA. Se você tiver cidadania de qualquer outro país, você inclui também esse código. Porém, não pode esquecer, você tem que utilizar os códigos citados no documento que eu falei para vocês. Eu sempre fico repetindo, porque muito provavelmente vai ter, né, pessoas fazendo de uma forma errada. E se fizer errado, pessoal, não tem o que fazer. Você terá pago, você terá enviado, e se por um acaso eles quiserem reprovar o seu pedido e até mesmo você ter que fazer um novo pedido, paciência, você vai ter que gastar 2 vezes. Depois, você vai ter que informar se você é refugiado ou não. E para finalizar a terceira parte, você informa qual foi a cidade onde você nasceu. E agora chegamos na parte 4. Nessa parte, você incluirá informações sobre o seu passaporte. Porém, caso você não tenha um passaporte e sim qualquer outro tipo de documento de identificação, você tem que informar qual é. Você terá que verificar qual documento que você possui e ali um documento que eu citei para vocês, onde cita outros tipos de documentos. Então você vai ter que utilizar os códigos ali sendo citados, mas supondo que você tenha um passaporte, fica tudo mais fácil. Você informará ali, passaporte, você assinala que tem um passaporte. Abaixo, você informa o número do seu passaporte. Depois, você informa qual é a validade do seu passaporte, o dia, o mês e o ano. E abaixo, ali que seria o por último, você informa aonde você emitiu o seu passaporte. Caso você seja brasileiro, você terá emitido na Polícia Federal. E a Polícia Federal aqui na Itália seria a questura. Então você informa o número 06, que seria o código. Caso você emitiu um outro tipo de documento que não seja o passaporte, você teria que verificar aonde ele foi emitido. Então você teria que verificar ali quais os códigos possíveis a serem utilizados para incluir no pedido do permesso. Após a seção 1, 3 e 4 serem feitas, porque a seção 2, como eu falei para vocês, você só fará no final do preenchimento, quando você já tiver com tudo feito. Ao chegar na seção 5, que é referente a dados de visto, essa parte você pode ignorar porque não tem relação com você. Chegando na seção 7, que seria a sétima parte, é o momento onde você informa qual é a província que você mora, onde você incluirá o código da sua província, qual é a cidade e qual o endereço completo, onde você informará qual é o nome da rua completo e também o número do local. E também informa, caso você more num apartamento, você tem que informar ali qual seria a escada, qual seria o andar no caso, qual seria o número do seu apartamento e qual o CEP do seu endereço e, por fim, o seu e-mail e também o número de telefone e celular. Caso você não tenha telefone, informe o do celular. Chegando na seção 8, que seria a oitava parte, pessoal, essa parte seria basicamente você pôr informações de conhecidos. Caso a questura tente entrar em contato com você e não consiga, eles entrariam em contato com essa outra pessoa que você citou aqui no permesso. Já na seção 9, seria referente à carta de sojourno. Como eu falei para vocês no início do vídeo, carta de sojourno são para pessoas que já estejam aqui na Itália de uma forma legal, pelo que eu me recordo, há 5 anos, pelo menos. Agora, se você for casada com um italiano, você já pode pedir essa carta de sojourno porque você é casada com um italiano. E abaixo, você tem que informar quais os lugares que você morou nos últimos 6 anos na Itália. Então, caso você tenha morado em apenas um lugar, você ignora tudo e vai para a próxima página. Agora, caso você tenha morado em 2 lugares e tenha feito 2 registros de residência, você tem que informar. Caso você tenha morado em mais de 2 lugares, você tem que pôr ali todas as informações, deixando claro que você só vai informar os lugares dos quais você fez o registro de residência. E já a seguir, você tem que informar se você é casado com algum italiano ou se você é filho de algum italiano. Então, se você é casado, você põe sim. Se você é filho, você põe sim na parte de baixo, onde está escrito genitore. Já na seção 10 é a parte onde você informa quantas pessoas residem com você. Se você mora com a sua esposa ou se você mora com o seu marido, você tem que informar ali que você mora com o cônjuge. Agora, se você mora com o seu filho ou filha, tanto faz, ou até mais do que um filho, você tem que informar que você mora com seus filhos, que seria filho. Nessa parte dos filhos, o que acontece? Se você tiver 1, você tem que informar ali ao lado 01. Se você tiver 2, é 02. Se você tiver 10, é 10. E já abaixo, você tem que informar se essa segunda pessoa, caso ela não seja seu marido ou esposa ou não, e também de seus filhos, e seja, sei lá, um amigo seu, você tem que informar ali outro, que seria o altro, e ao lado especificar qual é o tipo de parentesco. Agora, chegando na seção 11, nessa parte você informa os dados da pessoa que seria basicamente responsável por você. Então, se você é casado com um italiano, namora um italiano, ou tem qualquer relação com algum italiano aqui, você informará os dados dessa pessoa. Então, você informa ali na parte do sobrenome, que seria o cognome, você informa o sobrenome ou sobrenomes. Abaixo, o nome ou nomes. Abaixo, o sexo da pessoa, se é feminino ou masculino. Você utilizará o F para feminino ou o M para masculino. Ao lado, a data do nascimento dessa pessoa. Abaixo, o código de onde ela nasceu, que seria o país. Pode ser desde ITA, que seria Itália, que seria um italiano mesmo, nascido na Itália, ou um ítalo brasileiro, nascido no Brasil, que seria ali o BRA. Ao lado,
a cidadania da pessoa. Se você é casada com um italiano que nasceu na Itália, você põe ali que é ITA. Agora, se você é casada com um ítalo-brasileiro que também vive na Itália, você põe que ele é ITA também. Mesmo ele sendo brasileiro, ele também é ítalo-brasileiro. Por mais que ele tenha nascido no Brasil, ele é descendente de italianos, então ele é ítalo-brasileiro, então você pode utilizar o ITA, porque ele tem dupla cidadania. E abaixo você deve informar a cidade onde ele nasceu, ou ela nasceu. Então você utiliza ali o nome completo da cidade. Já na seção 12, para finalizar o pedido do permesso, você informa ali os dados dos seus filhos. Caso você não tenha filhos, apenas ignore. Caso você tenha um filho, você tem que informar o sobrenome, nome, o sexo, a data de nascimento, o código de onde ele nasceu, o código da cidadania dele e o nome da cidade onde ele também nasceu. Agora, caso você tenha mais de um filho, onde tenha nascido em lugares diferentes, você tem que fazer um por um. Para finalizar e deixar mais claro ainda, esse vídeo está mais específico para aquelas pessoas que estão fazendo o seu primeiro pedido. Eu posso até mesmo fazer um segundo vídeo, onde tentarei fazer um vídeo mais claro ainda, onde informarei como que faz o pedido de renovação. E agora chegou o momento de eu falar para vocês quais os documentos que vocês terão que tirar cópias e enviar juntamente com o pedido do permesso. Seriam eles: a marca da bolo, como eu falei para vocês anteriormente, uma cópia do seu passaporte que esteja válido, 4 fotos 3x4 que você utilizará para você, e caso você tenha filhos, você também terá que tirar para cada um deles 4 fotos 3x4. O Códice Fiscal, onde você também tem que tirar uma cópia, um certificado de residência ou declaração de hospitalidade, ou até um contrato de locação que esteja registrado. Mas deixando claro, pessoal, não é para vocês enviarem os documentos originais, e sim os documentos em cópia. Você pegará o seu documento original, você tirará a cópia, você pegará essa cópia, você incluirá no envelope e enviará. E agora, como eu falei para vocês, após preencher todo o módulo 1 e separar certinho toda a documentação que era necessária para enviar, você volta à seção 2, onde eu falei para vocês anteriormente, e nesse ponto você informa ali qual é o módulo que você está enviando. Sendo um módulo 1, você põe ali que você está enviando um módulo, e esse módulo é o módulo 1. Então é 01, que é quantos módulos você está enviando, então é 01. Qual é o módulo que você está enviando? Então ali, módulo 1, você assinala. Abaixo você vai contabilizar ali quantas folhas você tem, então são 8 folhas do permesso, mais as folhas que você utilizará das cópias dos documentos. Você contabiliza, assim que você contabilizar ali certinho, você informa ali qual é o número certinho. Já ao lado é a parte onde você informa se você tem filhos ou não. Se você tem filhos, você põe ali a quantidade. Se você não tem filhos, você põe 00. E por fim, a data que você está assinando. Você vai incluir a data por completo e ao lado a sua assinatura. E é isso, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Eu torço para que você tenha entendido tudo que eu falei. E se esse vídeo for bom, se esse vídeo tiver muitas curtidas, até mesmo muitos comentários, até mesmo muitos compartilhamentos e tiver um bom feedback, eu farei um segundo vídeo informando como que é o pedido de renovação, que é um pouquinho diferente, mas também não é difícil de fazer. Muitas pessoas acabam pagando para pessoas fazerem esse tipo de serviço. Eu, por mais que eu não esteja cobrando, a minha forma de cobrança seria o quê? Você se inscrever no canal, você curtir o vídeo e comentar qualquer coisa. É de graça para você. Mas para mim é muito importante também para o canal. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado aí por acompanhar até o final do vídeo. E se você gostou, como eu falei, deixa o joinha, comente se você também gostou ou não gostou, se faltou falar alguma coisa, compartilhe para o seu amigo ou parente que está nessa situação, que precisa fazer o seu primeiro pedido de permesso. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.